Municipal de Peruíbe e Pedro de Toledo. Neste mês de fevereiro, nós estamos falando sobre a arte como caminho de elevação espiritual, utilizando como instrumento de educação, amor e serviço ao próximo. E hoje, com Mauro Escatambulo, nós teremos o tema A Música e a Sintonia Espiritual, harmonizando corações. E o grupo Instrumentos da Esperança para a nossa harmonização musical. Então, nesse momento, eu convido a todos, aqueles que estiverem tranquilos, fechem os olhos, acalmem o coração para a nossa prece inicial. Senhor, Pai de infinita bondade, agradecemos pela bênção de podermos nos reunir mais esse dia. Que os bons espíritos inspirem este momento, para que cada palavra, cada reflexão, cada música tocada aqui seja um instrumento de harmonia, aprendizado e paz. Que possamos ouvir não somente com os nossos ouvidos, mas com o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus.
luz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas deixa que é sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É em dor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Nossa, ela chega. Boa noite a todos. Que Deus os acompanhe essa noite. Seja uma noite muito agradável para todos nós. Tá bom o som? Tá alto? Tá baixo? Tá bom? Hoje, dando continuidade ao tema deste mês, nós vamos falar sobre a música e a sintonia espiritual, harmonizando corações. Mas antes de entrar direto nesse assunto, eu queria falar um pouco, só um segundo, sobre os benefícios da música para o corpo físico, para a vida social, e depois falar um pouquinho da relação música e mediunidade. Nós sabemos que desde a antiguidade a música é utilizada para a cura, para o equilíbrio mental e espiritual. Antigas civilizações como a Grécia, a Índia, a China, o Egito já tinham ciência do valor terapêutico da música, tanto que eles tratavam os seus doentes em templos e não em hospitais, e ali eles permaneciam em repouso e eram energizados através da música. Música e a medicina atual. Existem projetos de música em hospitais realizados em parceria com secretarias da saúde e governos estaduais. Elas visam humanizar o atendimento, reduzir a ansiedade e promover o bem-estar de pacientes e equipes técnicas. É interessante que esse conjunto que aparece na foto, ele se chama Orquestra do Limiar. Eles têm um trabalho já há 20 anos de levar a música clássica aos hospitais, para os enfermos e para os trabalhadores do hospital. Hoje, estudos científicos comprovam que
que a música ativa certas regiões do nosso cérebro que estão envolvidas no movimento, planejamento, atenção, aprendizado e memória. Provoca a liberação de dopamina no cérebro, conhecido como o hormônio do prazer, que melhora o nosso humor e reduz a nossa ansiedade. Fortifica o sistema imunológico, alivia a dor e a ansiedade. Ajuda na produção do hormônio cortisol, relacionado ao estresse, que melhora o uso da glicose no cérebro, dando-nos mais energia e ainda aumentando a disponibilidade de substâncias necessárias para a reparação de tecidos cerebrais danificados. Eu acho que todos nós aqui lembramos do caso do cantor e compositor Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso. Ele teve uma queda de ultraleve, inclusive perdeu a sua esposa nessa queda aí. E ele ficou paraplégico e teve uma lesão cerebral muito grave, muito séria. E ele veio falar, uma entrevista, eu não me recordo onde ao certo, mas ele falou que ele usou a música como uma ferramenta fundamental para a sua reabilitação física e psicológica. Ele usou os exatos termos. Descreveu a música como sua terapia e um instrumento de cura. Hoje, a medicina nos trouxe também a musicoterapia. Eu acredito que todos devem ter, pelo menos, ouvido falar desse nome. A musicoterapia é o uso da música e seus elementos, som, ritmo e melodia. Mas ela não é apenas ouvir música relaxante ou aprender música, não é isso. Ela é uma prática clínica, com objetivos definidos e base científica. Ela promove a saúde física, mental e social, ajudando na comunicação, expressão, aprendizado, reabilitação e bem-estar geral, seja individualmente ou em grupos, usando a experiência musical para atingir objetivos terapêuticos, tais como aliviar o estresse, tratar a ansiedade ou auxiliar em condições neurológicas. A música na vida social. Projetos sociais são ferramentas eficazes para integrar minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo elas um espaço seguro de expressão e desenvolvimento da cidadania. Aqui na cidade nós tínhamos antigamente, no núcleo da terceira idade, um trabalho muito bonito, muito legal. As pessoas iam lá, normalmente idosos, porque é do núcleo da terceira idade, a maioria eram mulheres, mas passavam uma tarde ali, cantando, de vez em quando faziam um chá para acompanhar aquilo ali. Tinha sempre um violonista ou um músico para acompanhá-los. Na semana toda aquelas pessoas preparavam a musiquinha dela, sabia que aquilo era um momento de alegria. Iam cantar a tarde toda. Eu achava muito legal esse trabalho. A utilização da música na vida social funciona como uma cola biológica, promovendo a coesão entre indivíduos e grupos. Ouvir ou fazer música em conjunto libera ocitocina, conhecido como hormônio do amor, que facilita a confiança e a empatia entre as pessoas. A música permite a troca de emoções e de mensagens onde a linguagem verbal falha, ajudando a romper barreiras culturais e linguísticas. E agora vamos entrar na música e a espiritualidade. A música, refletindo os conceitos da doutrina espírita, busca auxiliar a elevação do espírito através das boas vibrações, criando um ambiente propício para o contato com o divino. E os benefícios que ela traz: elevação vibratória, músicas com conteúdo edificante, harmonioso e belo, especialmente a instrumental. Isso é muito importante nós termos em mente, tá? Qual é o tipo de música? Podem elevar o padrão vibratório do espírito, atraindo energias e pensamentos positivos. Harmonização espiritual.
A melodia e o ritmo corretos podem restaurar o equilíbrio do campo energético, acalmando o espírito e contribuindo para a harmonia interna. Facilitação da conexão espiritual. A música é utilizada como ferramenta para a transcendência, ajudando a aprofundar a fé e a conexão com o divino. Mas também podemos nos desequilibrar espiritualmente frente a uma energia negativa produzida por uma música que não condiga com a nossa natureza evolutiva espiritual. Nesse caso, a música pode corromper, pode enfraquecer e induzir a sentimentos negativos, afastando a pessoa do seu equilíbrio espiritual. Por isso é importante as escolhas conscientes das músicas, que devem nos relevar, que devem ser melodias leves, letras edificantes, alimentando a mente de forma positiva. Eu acho que nós devemos sempre ter essa preocupação. O que nós vamos ouvir? Por que nós vamos ouvir? Para que não haja ao contrário a música para nós. A questão 2.2 do Livro dos Espíritos vem falar sobre a música na espiritualidade, mas já para espíritos superiores, não seria para nós, tá? E ele diz, essa questão diz que para os espíritos a música tem encantos infinitos, mas compara a música celeste com a música terrena, dizendo que uma está para a outra como um canto do selvagem para uma doce melodia. A distância é muito grande da música que nós ouvimos aqui no plano terrestre para a música celeste. Mas ele continua nessa questão, dizendo que nós, espíritos vulgares, podemos ter prazer em ouvir a nossa música, porque ainda não nos é dada a condição de ouvir uma música celestial, de ouvir uma música sublime. E termina dizendo que os espíritos, a música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. O que ele quis dizer aqui é basicamente, aliás, eu vou citar um caso que o André Luiz trouxe nos seus livros. Quando o André Luiz começa a falar sobre as flores, as cores, os perfumes, e fala da música também, da melodia maravilhosa que atravessa o ar. E ele diz que ele não tem condição de entender e explicar o que ele está vendo, o que ele está sentindo, porque ele ainda não tem elevação para aquilo, ele não tem evolução espiritual para entender tudo aquilo. E mesmo se ele tivesse, nós não teríamos como entender, se ele quisesse nos mostrar, nós não teríamos o alcance de conhecer. E é isso que essa comparação que essa questão 2.5.1 do Livro dos Espíritos vem trazer. A diferença abismal de uma música celeste para a música que nós ouvimos aqui. Muitos questionamentos têm sido feitos sobre a utilização da música nas casas espíritas, nas reuniões espíritas, sejam públicas ou mesmo mediúnicas. Citando novamente André Luiz, eu trouxe do livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. André conta que ele ia participar de um trabalho mediúnico de materialização do ectoplasma. E esse é o tipo do trabalho que requer uma vibração altíssima, requer uma harmonia perfeita, a paz, a calma, o equilíbrio total para ela ser realizada. Mas as pessoas que lá estavam, os trabalhadores, ao contrário disso, estavam agitados, ansiosos, não paravam de conversar entre si. Até que o irmão Calimério, mentor daquele trabalho, mentor e orientador do trabalho espiritual daquela noite, pede para que os demais irmãos espíritos façam com que aquelas pessoas cantem. Façam com que elas cantem para poder novamente levar a harmonia para o ambiente, erguer novamente o padrão vibratório de todos eles. Então aqui está totalmente justificada a utilização da música nos trabalhos mediúnicos. Então, é óbvio que a música auxiliou demais naquele momento, né? Trouxe novamente a harmonia para o ambiente. No livro Nosso Lar,
André Luiz fala que, caminhando pelas vias públicas do nosso lar, ele ouviu uma melodia maravilhosa. E o irmão Lízias, que está acompanhando ele na caminhada, explica que aquela música vem das oficinas de trabalho do nosso lar, onde trabalham os habitantes do nosso lar. Que a governadoria dali, depois de um estudo, notou que através da boa música, os trabalhadores produzem muito mais e são muito mais felizes na produção do trabalho. Então, a partir daquele dia, ninguém mais trabalha em nosso lar sem a utilização da música, sem esse incentivo da música. Às vezes as pessoas questionam o porquê se deve usar, se não deve usar, alguns argumentos que estaria copiando outras religiões, colocando música. Mas não é bem isso. Não se trata de uma apresentação musical, de um show. A nossa intenção aqui não é distrair os nossos irmãos que vêm assistir. Não é essa a intenção. O trabalho que nós fazemos é para a harmonização espiritual. Auxilia na elevação vibratória dos espíritos. A música tem o poder de resgatar espíritos em situação de agonia, perturbados. Eu vou trazer aqui o que o irmão Maestro Rossini nos comunicou do mundo espiritual. Condenado ao espírito inferior deleitar-se com os encantos das belas harmonias, o êxtase o arrebata e a prece lhe penetra o íntimo. Esse é o nosso trabalho, é harmonizar o espírito a ponto que a prece lhe penetre. Isso é resgatar o espírito. Não é só os encarnados que estão presentes, mas a gente sabe que a espiritualidade está em peso nesse momento. A espiritualidade superior traz os nossos irmãos para serem tratados nesse momento, para serem reequilibrados e encaminhados para o tratamento adequado. Então esse é o trabalho que a Vivi, o Marcelo, todo mundo, os músicos que trabalham nessa casa, procuram entregar. Já começa pelo trabalho técnico, de pesquisa, de aprender a cantar, aprender a tocar, executar de uma forma amorosa. Então não é uma exibição de quem sabe tocar violão, de quem sabe, não, é um trabalho de harmonia espiritual, é um trabalho que a gente dedica muito amor para fazer, tá? Então eu acho que não deve existir essa dúvida, se deve ser usado ou não a música nas casas espíritas, tá? Num trecho do artigo Música e Espiritismo, de José Marcelo Gonçalves Coelho, publicado na revista O Mensageiro, o autor enfatiza a importância da música dizendo: a música, desde que sublime, é prece que eleva e enobrece o espírito eterno que todos somos. É uma coisa que eu acredito muito. A música é uma prece. Eu utilizo demais, acho que a maioria de nós aqui utiliza demais a música como prece. Não é porque nos falta a palavra, não, acho que no meu caso é porque é um excesso de música mesmo. Eu sou uma pessoa que acorda cantando, passo o dia cantando, e enquanto eu canto, eu estou ligado à espiritualidade, eu estou ligado a Jesus. E o meu pensamento não me trai, é maravilhoso. Isso é essencial. Eu acredito que muitos de nós aqui usamos demais a música como forma de oração. Kardec, na Revista Espírita, exemplar de setembro de 1864, nos traz essa revelação. A música comove as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. Olha que legal isso aqui, isso até que veio. A música amolece a alma. É essa a intenção da nossa música aqui, é amolecer as almas, para que elas possam receber a atenção e o tratamento necessário. É poderosa auxiliar de moralização. Agora eu quero falar um pouco da situação contrária, o espiritismo em relação à música. Quais são os benefícios? Voltando a falar do maestro Rossini, na obra do Eli Lopes, de título A Música segundo o Espiritismo,
ele logo coloca que o grande maestro Rossini nos comunicou do mundo espiritual. Assim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina, sua força levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Num outro trecho, ele fala: o espiritismo, harmonizando os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Por sua vez, ouvintes moralizados apreciarão músicas elevadas, deixarão de lado a música frívola que se apodera das massas. Achei muito interessante. Aliás, toda essa matéria sobre o maestro Rossini é muito interessante. Se algum dia vocês puderem procurar e conhecer, é muito legal, tá? Os amigos de Chico Xavier contam uma história que todo sábado, quando ele ia se preparar para sair para entregar as cestas básicas, um homem embriagado aparecia à sua porta e cantava plenos pulmões. E Chico, naquela vontade, naquele amor que só ele, parava e ficava ouvindo aquele homem cantar. Quando a música terminava, Chico falava: "Oh, canta agora aquela de Nelson Gonçalves que eu gosto tanto." E o homem embriagado cantava a música de Nelson Gonçalves. Quando terminava: "Não, agora canta aquela da Ataúfo Alves, que a gente sempre canta." E o homem cantava a música da Ataúfo Alves. E assim ia, cantava outra. Ao final, o Chico pediu uma música de Ângela Maria, o homem cantava. E quando terminava a cantoria, o homem estava totalmente sóbrio. Tinha acabado a bebedeira. Então Chico lhe dava um abraço fraternal, um abraço amoroso. E o homem falava para ele: "Deus te abençoe, Chico. Você sabe os motivos por que eu bebo. E cada música que eu canto é um pouco da bebida que vai embora. E ela desaparece." Chico sabia da história daquele homem. Ele foi atravessar a rua de mãos dadas com sua filha única de 6 anos. Veio o ônibus desgovernado e atropelou a menina, matando-a. Era esse o motivo que fazia aquele homem beber daquela maneira. A música e a mediunidade, a influência do plano espiritual na criação musical. Nós sabemos que uma pessoa tem total capacidade de criar, de escrever uma melodia maravilhosa, porque tem a condição de estudar. Nós temos faculdade de música, assim como qualquer outra arte. A pessoa se capacita através do estudo, ou tendo convivido muito tempo com a arte da música, ou lembrando vidas passadas. Nós temos aí os prodígios, crianças vindo, tocando instrumentos maravilhosamente bem. Mas nós sabemos também da influência do mundo espiritual sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Por isso, muitos compositores descrevem o processo criativo como um momento de deixar o Espírito falar através deles, onde a música parece vir de fora, uma presença espiritual superior. Os grandes mestres da música clássica e erudita, atuais e consagrados, através dos tempos, relatam que o processo de criação fluía naturalmente, de forma espontânea, muitas vezes quase que involuntariamente, ou como se já soubessem das melodias, como se já as houvessem conhecido e estivessem apenas transcrevendo algo que pulsava em suas mentes, no compasso incompreensível do borbulhar de ideias fixas e incessantes. Mozart, compositor austríaco, afirmava por várias vezes que a sua vida era profana, mas a sua música era celeste. Mozart também foi uma criança prodígio. Desde os 5 anos de idade já compunha obras muito além do seu tempo. Beethoven, maestro, compositor alemão, após o seu problema de audição, quando perdeu totalmente a audição, ele comentava que sonhava com as melodias e as ouvia em seu íntimo, e depois a traduzia em partituras e notas musicais. O cantor e compositor Zeca Pagodinho
Ele fez uma entrevista recentemente no programa do Bial e ele contou que um dia ele estava na casa dele e ele estava naquele dia da preguiça, ele não queria fazer nada, não queria. Ele saiu para a varanda, ia fumar seu cigarrinho, quando uma voz começa a conversar com ele. Ele fala: não, hoje eu quero descanso, eu não quero fazer nada. E a voz insiste. A voz começa a transmitir para ele uma música nova. Ele fala: não, mas por favor, hoje não, eu falei que hoje eu não ia fazer nada. E a voz insiste tanto que ele entra, pega a caneta e papel e pede para a filha pequena filmá-lo no celular, para que ele pudesse cantar a música que ele estava recebendo e depois ser encaminhada para a produção. A menina filma tal e ele grava a música dele. E ele conta que assim que a mulher dele chega, a filha sai correndo e fala: mãe, corre lá na sala que o pai está conversando com o homem, mas ele está sozinho, não tem ninguém. Imagina o susto dessa menina, né? Traduzindo em imagem, é mais ou menos isso que acontece, né? E aí, gostou da música? Sim. Então vamos publicar. Isso é mais ou menos o que o Zeca acabou de descrever, que aconteceu com ele, né? João Nogueira, acredito que todos conheçam. Quem não conhece João Nogueira, agora conhece o filho Diogo Nogueira, cantor e compositor. Ele descreve o momento da criação de uma melodia, na música O Poder da Criação, de uma forma maravilhosa. E a música fala assim: não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito em busca da inspiração. Não, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, e acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia, que está no ar, bem no meio da noite ou no claro do dia, chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia, e o verso vem vindo uma melodia, e o povo começa a cantar. Além da letra, a música é maravilhosa. Saudoso João Nogueira. Nós vamos agora entrar numa parte que eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Espero que eu possa contar com as vozes maravilhosas de vocês todos. Eu vou trazer a música harmonizando corações, mas eu quero trazer isso na prática. Tá? Eu quero que vocês sintam essa sensação maravilhosa que a música é capaz de nos trazer, através da letra, através da harmonia. Vocês podem me ajudar? Sim. Esqueci. A primeira música, eu quero que nós cantemos para nós. Ela é uma música de elevar a moral, de elevar a nossa esperança na vida. Nós pensamos: a vida é dura, mas ela é bonita. A vida é bonita. E é isso que eu quero, que a gente cante para nós mesmos a beleza da vida. Por mais dificuldades que tenhamos, por mais imprevistos que possamos ter, a vida é bonita. Tá? E ela merece ser cantada. Só um minutinho, né? Isso é sempre uma dificuldade. Eu vou cantar a primeira parte, depois vocês me acompanham. Quem não souber cantar, se puder imaginar a letra da música, ir acompanhando a letra da música, e ir pensando mais para você, para a música, tá? Porque você merece esse momento de harmonizar o seu espírito, de alegrar o seu coração, tá? Vamos lá? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é o que é bonita. Viver. E a vida devia ser bem melhor.
entrado nos corações de vocês. Não é uma sensação maravilhosa? Essa é a música, gente. É o que ela pode nos trazer, o tanto que ela pode nos emocionar, nos auxiliar. Na segunda parte, eu vou trazer uma música que vocês se sentirem à vontade, obviamente. O pessoal de casa também que queira participar. Eu queria que vocês fechassem os olhos e pensassem numa pessoa que vocês amam muito. Encarnado ou desencarnado, neto, filho, mãe, pai, namorado, não importa. Uma pessoa que vocês têm muito carinho, que amam demais essa pessoa. E oferecessem a essa pessoa essa música. Uma forma de vibração amorosa para essa pessoa. Estou tentando lembrar a música porque eu esqueci. Vai ser a música praticando a caridade, a música doando o amor. Então, se vocês puderem fechar os olhos, pensar nessa pessoa e oferecer para ela, tá? Vamos lá? Ela fala assim: eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você, que não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito não é maior que o meu amor, nem mais me desespero a procurar alguma forma de falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Eu vejo lágrimas caindo. Isso é amor, gente. Isso é doar o amor. Existe caridade maior que essa? Doar o amor. E na terceira parte, para passarmos por essa fase, eu quero trazer uma música onde vocês. Eita, sai daí, né? Onde vocês vão cantar. Para essa pessoa. Eu quero que vocês olhem para essa figura, fechem os seus olhos e vejam, pensem nele na sua frente. Vocês vão cantar para Jesus agora. Vocês vão demonstrar a sua fé para Jesus. Vocês vão abrir seus corações para Jesus. E não existe maneira mais bonita do que cantar para Jesus. Você se sentiria à vontade de fechar os olhos e cantar para Jesus. Quem não souber a letra, apenas acompanhe mentalmente, tá? Somente te construirei a minha casa.
A Paula também, calma, Paula. Mas é bem emocionante. Peraí que eu preciso me concentrar. É esse o sentimento que a gente quer trazer quando nós fazemos a harmonização musical aqui nessa casa. É esse coração repleto de amor, é esse coração emitindo fé, trazendo uma renovação para dentro de nós, para dentro do nosso espírito. É isso que nós pretendemos, através da música, trazer para vocês. Como disse Kardec, a música amolece a alma. E é verdade. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, traz uma história no capítulo 30 sobre Maria, mãe de Jesus. Se vocês permitirem, eu pretendo ler na íntegra para não perder detalhes da história, porque ela é muito bonita, tá? Conta que Maria, mãe de Jesus, após o seu desencarne, mas antes de partir para o mundo celestial, ela se lembra das almas perseguidas pela crueldade dos homens, presas no vale das sombras, aguardando a chegada ao reino de Deus, e para lá ela se dirige com uma legião de anjos. Ali, ela sentiu-se mãe de toda aquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho toda a sua esperança. Foi então que ela se aproximou de uma jovem de rosto pálido, magro, assustada, e lhe disse no ouvido: canta, minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A jovem, sentindo uma enorme emoção, sem entender o motivo, cantou então um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. E esse canto foi acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Gente, cada vez que eu leio isso eu me emociono, porque eu fico imaginando a cena toda na minha cabeça. Portanto, gente, vamos desfrutar desse poder da música, de todo o bem que a música pode nos trazer, seja física, seja espiritualmente, seja na vida social. Sempre conscientes do que tipo de música queremos e precisamos ouvir. E num dia de tristeza, de agonia, aqueles dias que a gente não acorda bem, vamos parar por segundos, fechar os nossos olhos, para que a gente possa ouvir Maria falar em nossos ouvidos: canta, filho, canta. Muito obrigado, gente. Acende o silêncio, perfuma um momento a luz da emoção. Canta, mergulha dentro de tudo que é dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode
Gente, muito obrigado pela noite de hoje. Foi muito bom vocês participarem. Fiquei muito feliz, muito obrigado. Eu queria convidá-los agora. Não podia ser diferente, não podia ser diferente. Encerrar a noite de hoje fazendo uma oração. Eu trouxe a letra para que todos possamos cantar essa música. Hoje eu também te pedi. Deus acompanhe todos vocês. Depois dessa noite é até difícil falar, né? Obrigada, Mauro. Uma noite especial que trouxe a harmonização musical, toda essa energia, desde o preparo com instrumentos da esperança, até durante a palestra com as músicas, onde Mauro foi encaminhando nós um caminho de reflexão e nós fomos sentindo realmente toda essa harmonização nos envolver e ser transmitida para todos aqueles que estejam necessitados do corpo da alma. Então, muito obrigada. Bom, na próxima semana nós teremos Cássia Anselmo com o tema A Arte como Ferramenta de Vivência do Evangelho. Lembrando que nós teremos apenas no formato online no próximo domingo, devido ao feriado do Carnaval. Então a transmissão será pelo canal do YouTube da USE Peruí. Quem não está inscrito, aproveita, se inscreva lá no canal do YouTube da USE. Todas essas lives ficam gravadas. Então, alguma palestra que vocês não tenham tido a oportunidade de assistir, da semana passada, que também foi sobre arte, já está lá no YouTube.
Então eu agradeço a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo de casa, que todos possam ter uma excelente semana, lembrando da música como instrumento de cura, de harmonização, e trazendo, para finalizar, uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Trilha de Luz, que tem como tema música. Ele diz assim no finzinho dessa mensagem: não te detenhas, cede a cariciosa influência da melodia que te impele a distância da sombra, para que a luz te purifique, pois a música que te eleva a emoção e te descerra a grandeza da vida significa entre os homens a mensagem permanente de Deus. Então eu convido mais uma vez o instrumento da esperança para encerrar com mais uma mensagem permanente de Deus. Boa noite a todos. Boa noite.